A ideia hoje é falar sobre conceitos fundamentais de bancos de dados. Para isso, vamos a uma breve introdução aí, que vem a ser o banco de dados, sua história. No início da década de 60, foram lançados os primeiros sistemas gerenciadores de bancos de dados, também conhecido como SGBD, tendo como principal proposta o aumento na produtividade nas atividades de desenvolvimento e manutenção de sistemas, até então realizadas de forma artesanal em linguagens de programações convencionais de primeira e segunda geração. Oriundos do ambiente de mainframes, os SGBDs tornaram-se mais populares e amigáveis com o advento da microinformática. Cada vez mais, as fronteiras entre esses dois mundos estreitaram-se, e a concorrência pelo domínio do mercado de SGBD tem levado seus diversos fabricantes a sofisticarem seus produtos. Cada nova versão lançada incorpora novidades como interfaces gráficas, ferramentas de apoio ao desenvolvimento, utilitários para gerenciamento de banco de dados e facilidades para extração de dados. Essa evolução vem tornando o trabalho de programadores, analistas e usuários menos artesanal, com reflexo na qualidade e produtividade. Conceito aí básico de banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Ou seja, sempre que for possível agrupar informações que se relacionam e tratam de um mesmo assunto, posso dizer que tem um banco de dados. Podemos exemplificar situações clássicas, como uma lista telefônica, um catálogo de CDs ou um sistema de controle de RH. Já um sistema de gerenciamento de bancos de dados, o SGBD, é um software que possui recursos capazes de manipular as informações de bancos de dados e interagir com o usuário. Exemplo de SGBDs: Oracle, SQL Server, DB2, PostgreSQL, MySQL e o próprio Access. Por último, temos que conceituar um sistema de banco de dados como um conjunto de 4 componentes básicos: dados, hardware, software e usuários. O sistema de banco de dados pode ser considerado como uma sala de arquivos eletrônica. A figura aí em questão, ela compreende bem a ideia. Você vê que nós temos o banco de dados dentro do SGBD, que é o sistema de gerenciamento, a necessidade do hardware e do software, e do usuário para interagir com o hardware e ter acesso ao SGBD. O objetivo de um sistema de banco de dados são de isolar o usuário dos detalhes internos do banco de dados e promover a independência dos dados em relação às aplicações, ou seja, tornar independente da aplicação a estratégia de acesso e a forma do armazenamento. A abstração de dados. O sistema de banco de dados deve garantir uma visão totalmente abstrata dos dados para o usuário. Ou seja, para o usuário do banco de dados, pouco importa qual unidade que ele está armazenando. Qual unidade de armazenamento está sendo usado para guardar seus dados, contanto que os mesmos estejam disponíveis no momento necessário. Essa abstração se dá em 3 níveis. O nível de visão do usuário, as partes do banco de dados que o usuário tem acesso de acordo com a necessidade individual de cada usuário ou grupo de usuário. Nível conceitual, define quais os dados que estão armazenados e qual o relacionamento entre eles. E nível físico, é o nível mais baixo de abstração em que define efetivamente de que maneira os dados estão armazenados. Como podemos ver na figura, o nível físico é a base, é ali a base de tudo. Nós temos o nível conceitual, que vai estar entrando dentro do nível físico, e a visão de cada usuário. Pode ser N usuários, só depende aí mesmo da questão de hardware, para que você tenha maior desempenho ou menos desempenho com relação ao seu armazenamento e acesso aos dados. Um projeto de banco de dados é o nosso tópico, né? Todo bom sistema de banco de dados deve apresentar um projeto que visa a organização das informações e a utilização das técnicas para que o futuro sistema obtenha boa performance e também facilite infinitamente as manutenções que venham a acontecer. O projeto de banco de dados se dá em 2 fases: no modelo conceitual e no projeto lógico.
Estas duas etapas se referem a um sistema de banco de dados ainda não implementado, ou seja, que ainda não exista um novo projeto. Para os casos em que o banco de dados já exista, mas é um sistema legado, por exemplo, um sistema muito antigo sem documentação, o processo o processo do projeto de banco de dados se dará através da utilização de uma técnica chamada de engenharia reversa, que será vista em uma outra oportunidade. O modelo conceitual é a descrição do banco de dados de maneira independente ao SGBD, ou seja, define quais os dados que aparecerão no banco de dados, mas sem se importar com a implementação que se dará ao banco de dados. Desta forma, há uma abstração em nível de SGBD. Uma das técnicas mais utilizadas entre os profissionais da área é a abordagem entidade-relacionamento, também conhecida como ER, onde o modelo é representado graficamente através do diagrama entidade-relacionamento, DER, como é visto na figura aí em questão. Entre outras coisas, nos traz informação sobre alunos e turmas. Para cada aluno será armazenado seu número de matrícula, seu nome e endereço, enquanto para cada turma temos a informação do seu código, a sala utilizada e o período. O modelo lógico descreve o banco de dados no nível de SGBD, ou seja, dependente do tipo particular de SGBD que será usado, não podemos confundir com o software que será usado. O tipo de SGBD que o modelo lógico trata é se o mesmo é relacional, orientado a objeto, hierárquico ou entre outros. Abordaremos o SGBD relacional, por ser mais difundido. Nele, os dados são organizados em tabelas. O modelo do banco de dados relacional deve definir quais as tabelas e o nome das colunas que compõem estas tabelas, como é visto na figura. Para o nosso exemplo, poderemos definir nosso modelo lógico conforme o seguinte. O aluno ele vai interagir com o mate-aluno, nome e endereço. A turma vai interagir com o código de turma, sala e período. É importante salientar que os detalhes internos do armazenamento, por exemplo, não são descritos no modelo lógico, pois esta informação fazem parte do modelo físico, que nada mais é que a tradução do modelo lógico para a linguagem de software, escolhido para implementar o sistema. Conclusões. Foi abordado os conceitos básicos de banco de dados. Estes conceitos são os primeiros passos para se aventurar em projeto de banco de dados. Vimos algumas terminologias e conceitos que são importantes para iniciar um projeto de maneira a documentar todas as etapas, tendo assim uma ferramenta de apoio fundamental para implementação e manutenção futura no sistema. Gostaria de agradecer por ter priorizado essa videoaula e no futuro teremos novos conceitos e definições sobre bancos de dados. Obrigado e até a próxima.